Apareceu para vocês o slide? Sim, Ótimo. Bem, eu vou começar lá do comecinho mesmo, só para fazer uma recapitulação bastante rápida para a gente lembrar, né? Nós trabalhamos com potenciação, tá? Nós trabalhamos com potenciação, onde eu mostrei como que se resolve, como que a gente faz potenciação. Nós só não resolvemos a última conta. Quando dá uma fração, nós deixamos em formato de fração. É claro que quando essa fração pode ser reduzida, ou seja, simplificada, nós fazemos isso também. Nesses exemplos aqui, nenhum caso foi necessário, tá? Aí nós passamos para as propriedades de potenciação, expliquei como que funciona cada propriedade, ou seja, o que que significa propriedade. Vou pegar um caso aqui só para a gente fazer um exemplo, pegar o primeiro aqui. Então, qual que é a ideia? Que essa igualdade desse lado aqui, ela é igual à igualdade desse lado. Ou seja, quando eu estiver trabalhando em encontrar alguma coisa de um valor elevado a um expoente, e o mesmo valor, o mesmo A elevado a outro expoente, eu posso fazer o quê? Pego aquele valor de base e somo esses dois expoentes, m mais n. Então, essa soma aqui vai ser o resultado do novo valor. Então, por exemplo, 5 ou x elevado a 3 vezes x elevado a 4. O que que a gente faz? X elevado a 3 mais 4. É a mesma coisa que x elevado a 7. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que tem mais gente querendo entrar. Oi, pessoal, chegando agora, eu estou trabalhando com uma breve revisão da aula anterior, tá? Então, aqui nós temos o exemplo propriedade. Aí tem várias outras propriedades. E ela serve tanto para ir daqui para cá, como de daqui para lá. Tá? Tanto faz a ordem. Você encontra uma situação, você pode trabalhar com outra. O mais comum é que nós trabalhemos da esquerda para a direita, mas nada impede de voltar mesmo à situação da direita para a esquerda, tá? Bastante comum. Todas elas são utilizáveis, a gente trabalha no dia a dia com várias delas, então é importante ter isso aqui. Professor, tem que decorar? Não, tem que aprender, tá? Então, se você tem dificuldade, o que quer, imprime essa página ou copia ela no caderno, porque essas propriedades aqui vão ser úteis ao longo de todo o curso. A joia deixa elas facinho, em mãos. Se você aprendeu a usar já sabe como utilizar, é um conteúdo lá do ensino médio, beleza. Se você não tem certeza, deixa as regrinhas na ponta da mão, de um jeito de fácil consulta. Para trabalhar com frações, nós mostramos como que faz operações de adição e subtração. Para fazer adição e subtração, eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum desses três valores que estão somando ou subtraindo da parte inferior. Então, esse é o dividendo, né? Então, o mínimo múltiplo comum entre 5, 3 e 5 dá 15. Então, o que que eu faço? Eu divido 15 por cada um deles. 15 por 5 vai dar 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Aí eu pego o sinal entre eles, mais, vem para cá. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 2, 10. 15 dividido, tá, daí pega o sinal, tá? 15 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 4, 12. Como o sinal era negativo, valor 12. Aí eu faço a soma. Faço a soma, 9 mais 7 menos 12 vai dar 7. E o 15 se mantém. Então, aqui eu tenho o resultado de uma soma. Se fosse possível, a gente simplificaria aqui também, tá? Multiplicação. A multiplicação é muito fácil. Você multiplica embaixo e multiplica em cima. Pode ter 3 fatores, quantos fatores forem. Então, o que que eu faço? 3 vezes 20 dá 60, 5 vezes 3 dá 15. 60 por 15 dá para fazer uma divisão, né? Vai dar 4. Uma divisão de frações. Isso aqui gera muita dúvida no pessoal. Eu tenho uma fração dividida por outra. Ó. Então, tracinho aqui, está dividindo. 3 quintos dividido por 2 sétimos. O que que eu faço?
Basicamente, a gente multiplica a fração que está embaixo, passa ela multiplicando, mas invertida. Veja, o 2 está em cima, o 7 está embaixo. Aqui o 7 vem para cima e o 2 vem para baixo. Então, ele multiplica invertendo. Tá? Então, agora eu faço aquela multiplicação. Pego aqui 3 vezes 7, 21, que é a mesma regra aqui de cima. E 5 vezes 2, 10. 21 por 10, não dá para simplificar, a gente para aqui mesmo. Eu deixei um material de apoio para vocês lerem, fala bastante sobre as regras da potenciação e bastante coisas que são úteis. E lá nesse material tem alguns exercícios. Não precisa fazer aqueles exercícios, a não ser que você queira fazê-los para ter mais prática em como se trabalhar. Está lá no Moodle disponível e eu também mandei no grupo do Zap esse material. Ele chama potenciação, tá? E agora, onde eu quero resgatar a parte principal no final da aula passada, que foi a fatoração de polinômios. Então, para fatorar polinômios, a gente tem algumas regras, tá? Então, essa aqui é a regra do fator comum. Então, o que eu tenho que olhar para o polinômio? Eu olho para o polinômio, como está aqui, olha, esse polinômio aqui, e vejo se ele tem algum fator comum. Ou seja, todas as regras, eu vou ter que identificar qual é a regra antes de aplicar. A regra comum nesse cara aqui é x, olha, todo mundo tem x, ó. XA é A vezes x, B vezes x e C vezes x. Se todo mundo tem x, eu coloco o x em evidência, tá? Coloco o x em evidência e reescrevo o que sobrou. O que sobrou? A mais B mais C. Então, A mais B mais C. O x está multiplicando tudo isso daqui. A gente não precisa fazer, mas olha só, se eu pegar x vezes A, dá AX. X vezes V dá BX, e x vezes C dá CX. Olha lá, AX, BX, CX. Como aqui é sempre sinal de mais, eu usei sempre sinal de mais. Se eu tiver um sinal de menos, vai ser menos na mesma posição que está o sinal aqui, tá bom? Deixa eu ver se não entrou mais ninguém no grupo. Não. Vamos lá. Um exemplo. Olha aqui, 12x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x. Então, observe que todo mundo aqui, olha, é múltiplo de 3. O 12 é múltiplo de 3, o 6 é múltiplo de 3 e o 3 é múltiplo de 3 mesmo. Só que além do 3, eu tenho o fator comum x. Então, o que é x ao cubo? Deixa eu voltar aqui, olha. Essa mesma ideia aqui, olha, de 4 ao cubo. É x vezes x vezes x. Então, quando eu tenho x ao cubo, eu tenho x vezes x vezes x. O que eu faço? Eu pego esse x e tiro um x daqui. Tiro um x daqui, ou seja, quando eu tiro vai ficar 2x ao quadrado. Quando eu tiro daqui, vai ficar 1, ou seja, apenas x. Quando eu tiro daqui, acabou o x. Então, quando eu pego esse valor aqui e divido por aquele que a gente conseguiu separar, que é o 3x, então é o quê? 12x por 3x. 12 por 3 vai dar 4, e x ao cubo por x vai dar x ao quadrado. Olha lá, sobrou 4x ao quadrado. Eu faço isso para o restante. Menos, o menos vem para cá, 6x ao quadrado, dividido por 3x, vou subtrair o 1 no expoente do x, e pego 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é 2, e o x que eu tirei sobrou 1x, né? Que é a mesma coisa que x elevado a 1. Quando o expoente é 1, eu não preciso mostrar. Então, x é 1. E esse 3x aqui, deixa eu fazer uma limpezinha aqui. Esse 3x aqui, ele vai fazer o seguinte. Eu vou pegar 3x dividido por 3x, né? É uma conta bastante simples. Eu pego 3x. Desculpem a letra para trabalhar aqui, que é bem ruim trabalhar com mouse, tá, gente? O 4 seria bem mais fácil. Então, eu posso cortar, né? 3 com 3, x com x, ficou 1. Isso aqui ficou igual a 1 dividido por 1. 1 dividido por 1 é 1 mesmo. Tá? Então, ficou 1 de sobra. O sinal é positivo, mantém o sinal positivo aqui. Então, essa expressão aqui
ela é o quê? A mesma coisa que essa daqui. Eu coloquei o 3 em evidência. Isso é pôr em evidência. Então, é encontrar um fator comum, tá? Então, vamos lá. Eu ainda posso melhorar isso aqui. Eu posso pôr isso aqui em termos de fatoração também. A gente vai ver logo à frente aqui. Eu não coloquei aqui para não misturar duas regras, tá? Olha aqui. Então, quando eu tenho uma outra situação, olha, um AX mais AY mais BX mais BY, então eu consigo fatorar. O que que é fatorar? É colocar fator comum, tá? Colocar alguma coisa em comum. Então, o que que eu vou fazer para colocar isso aqui em comum? Primeiro, eu separo tudo que tem A. Ó, esse lado tem A, esse lado tem A. Então, pego isso aqui e coloco em parênteses, para ficar mais fácil. Ó. AX mais AY. Aqui eu tenho B e aqui eu tenho B. Mais, né, que é esse sinal aqui, BX mais BY. BX mais BY. Bom, quando eu faço isso, eu percebo que aqui eu tenho um outro fator comum, A. Tem um A aqui e tem um A aqui. X e Y é diferente. Então, o que que eu faço? Eu coloco esse A em evidência, trago ele para fora. Olha lá, A vezes X mais Y, mais aqui acontece a mesma coisa. Aquele mais é esse daqui, o B está aqui, eu pego esse B e coloco ele aqui em evidência. Então, vai ficar B vezes X mais Y. Então, eu tenho separadinho. Agora, olha só, o x mais y, deixa eu mudar a cor da caneta, o x mais y está aqui, e o x mais y está aqui também. Eles não são um fator comum nessa conta? Então, eu consigo pegar o x mais y e levar lá para frente, lá para fora, tá? Tanto esse quanto esse é a mesma coisa, tá? Estou pegando eles e levando lá para fora. Quando eu levo lá para fora, eles passam o quê? A multiplicar A mais B, que é o que sobrou, olha. Eu tirei o x mais y, sobrou A, tirou x mais y, sobrou B, com uma soma. Então, o que que eu faço? Eu pego o A mais B, coloco aqui do lado. Então, eu levei em evidência o x mais y, olha lá, x mais y está multiplicando A, x mais y está multiplicando B. Então, o que que eu faço? Eu pego, deixa eu só circular aqui, fica aparecendo mais ou menos ali, não é? Então, eu pego aqui, ó, e coloco em evidência o x mais y e coloco separado o a mais b. Então, isso aqui é a forma fatorada dessa informação aqui. Então, eu bato o olho na informação e procuro buscar como que ela fica em formato fatorado. Então, essa fatoração aqui, olha, por agrupamento. Nós agrupamos o a mais b e agrupamos o x mais y. Em outro caso, agora começa a ficar um pouco mais complicado e é aí que a gente vai trabalhar. Quando tem alguma coisa assim, olha, um valor elevado ao quadrado menos outro valor elevado ao quadrado, então veja, quando eu falo A e B, normalmente a gente está trabalhando com X num deles, no outro com o número. Então, deixa eu limpar aqui novamente. Então, o que que eu tenho aqui? Primeira coisa que eu observo, olha lá, é a diferença de dois quadrados. Então, vejam, vamos entender isso aqui. Diferença. Diferença significa que eu tenho um sinal de menos aqui entre os dois. Dois quadrados, tá? Não é isso aqui, por exemplo, a mais b ao quadrado. Não é isso aqui. Os dois quadrados significa que eu tenho um valor ao quadrado aqui e um valor ao quadrado aqui. Olha lá, a ao quadrado e b ao quadrado. Toda vez que eu tenho isso, a minha regrinha já permite separar assim, olha, a mais b vezes a menos b. Por que que é a mais b vezes a menos b? Porque eu tenho um negativo aqui. Né? Esse negativo, ele vem só para cá. Professor, não está errado, não são os dois negativos? Não. Porque quando você multiplica esse por esse aqui, vai dar mais com menos vai dar menos. Por isso que ele dá o b ao quadrado. Tá? Então, isso é muito importante. A gente pode fazer ele manualmente também, né? Olha, a vezes a, só para ver que vai voltar aqui, ó. A vezes a dá a ao quadrado, menos AB, né? Tem o menos aqui, então A vezes B com sinal negativo, menos AB. B vezes A é AB, tá? Tanto faz a ordem, só que é positivo. Então, aquele menos AB com mais AB vai dar zero.
E aí, b vezes menos b vai dar menos b ao quadrado. Então, como a gente cortou os termos do meio, sobrou o a ao quadrado e o b ao quadrado com sinal negativo. Então, pode ver que ele vai tanto daqui para lá, quanto de lá para cá. Funciona, tá? Às vezes a gente quer juntar, às vezes a gente quer separar. Então, um exemplo, x ao quadrado menos 36. Qual que é a, o macete aqui? Eu olho esse número, tá? Veja, eu olho eles isoladamente. Isso aqui não é um número, alguma coisa ao quadrado? É x vezes x, que é x ao quadrado. E 36 é quem? Bom, eu tenho um sinal de menos, né? A gente já vê que dá na regra, menos. Quanto que é 36? Eu posso pegar a ideia de raiz de 36, que é igual a meia dúzia, a 6. 6 vezes 6, 36. Então, o que acontece? É 6 vezes 6, certo? Então, olha só isso aqui. X vezes x, vou trazer para cá a continha, tá? X vezes x dá x ao quadrado. 6 vezes 6 dá 36. O sinal no meio aqui eu repito. Então, veja, eu consigo sair desse x ao quadrado 36 e chegar nessa linha de cima. X vezes x menos 6 vezes 6. Então, o que eu tenho quando é x vezes x? Eu tenho x ao quadrado. O que eu tenho quando é 6 vezes 6? É 36, ou é também a mesma coisa que 6 ao quadrado, né? Então, olha lá, transformei aqui em x ao quadrado, mantive o sinal e transformei em 6 ao quadrado. Opa, x ao quadrado seria equivalente ao nosso a ao quadrado. Tem o sinal de menos e b ao quadrado é o quê? É o outro valor, porque a, b são valores diferentes, tá? Ao quadrado. Então, opa, a nossa regrinha diz que eu pego o primeiro termo mais o segundo termo, olha lá, a mais b, e pego isso daqui multiplicando por quem? Pelo primeiro termo menos o segundo termo. O primeiro termo é x, o segundo termo é 6. Olha lá, o x que está ao quadrado e o 6 que está ao quadrado. O a que está ao quadrado, o b que está ao quadrado. O primeiro termo é x, vai aqui, vai aqui. O segundo termo é b, vai aqui e aqui. O detalhe que é o primeiro sinal de mais, então tomar muito cuidado com isso, e o segundo é de menos. Pode inverter? Fazer x menos 6 vezes x mais 6? Pode. Tá? Então, a ordem do fator aqui não altera o resultado, nosso produto. Tá joia, gente? Então, isso aqui é um repeteco da nossa aula passada. Tá? Aqui nós temos o seguinte. Primeiro, quero fazer só um adendo. Tá? Agora há pouco, eu entrei no Moodle e postei novamente esses slides. Eu fiz poucas modificações nos slides, que são essas aqui, ó. Essas modificações aqui, para deixar mais claro para que eu vi que eram algumas dúvidas que o pessoal tinha. Então, deixa eu ver se entrou alguém. Então, olha só. Primeira coisa que eu tenho que tomar cuidado. Desculpa, né? Entrou alguém, eu me desconcentrei. A ideia é o quê? Que vocês baixem novamente lá do Moodle esse material que são os slides, tá? Então, entrem lá e baixem novamente. Não precisa ser agora, mas não esqueça de baixar, porque eu fiz alguns complementos no slide. Um dos complementos são essas setas aqui. Eu vou falando o que eu fiz para vocês poderem identificar depois. Então, olha só. Eu tenho o trinômio quadrado perfeito. O que é o trinômio quadrado perfeito? Quando eu tenho, veja, aqui eu tinha a diferença de dois quadrados, né? Deixa eu limpar de novo esse slide aqui. Então, eu tinha o que aqui? Um valor ao quadrado menos outro valor ao quadrado. Nessa situação, eu tenho o que aqui? O trinômio quadrado perfeito, né? Por que trinômio? Eu tenho três valores, por isso trinômio. Por que quadrado perfeito? Já vou explicar isso daí, vocês vão entender bem. Bom, a primeira regrinha nossa, que é extremamente importante quando eu quero identificar esse cara aqui, é o seguinte.
esse slide, é o seguinte. Eu tenho, deixa eu pegar o pincel, eu tenho a seguinte situação, sinal de mais, tá? Então, onde que eu identifico que é o sinal de mais e o que é o sinal de menos? Nessa posição aqui, tá? Aqui não, aqui vai ser sempre positivo nesse caso, no trinômio. Esse sinal de mais vai refletir na hora que eu fatorar, vai ser equivalente a esse sinal de menos. Ou, tá? É um outro caso, uma outra situação. Um sinal de menos aqui, tá? Que ele vai refletir aqui. Então, um sinal de menos. Então, veja que aqui é sempre mais, aqui é sempre mais. Mas esse primeiro sinal aqui, ele pode ser mais ou pode ser menos. Quando ele é mais, o nosso trinômio quadrado perfeito vai ser um sinal de adição. Quando é menos, vai ser um sinal de subtração. Então, essa é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Segunda coisa, essa regrinha já é antiga, né, de vocês, quando tem essa situação, a mais b ao quadrado. Então, a gente sempre escutava falar lá no ensino médio, né? Isso aqui é a mesma coisa que o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, primeiro que é a, segundo que é b, mais o quadrado do segundo que é b. Então, isso aqui é um formato do trinômio quadrado perfeito. O outro é com ele negativo. Então, a menos b ao quadrado. Sinal negativo, então eu tenho o quadrado do primeiro, aqui, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, então duas vezes AB, duas vezes o primeiro pelo segundo, AB, menos, aliás, desculpe, mais o quadrado do segundo. Deixa eu tirar esse círculo que não era para ficar assim. Isso aqui é o quadrado do segundo. Então, só o segundo aqui, olha, ao quadrado, que é o b ao quadrado. Então, ele ficou aqui, b ao quadrado. Então, importante, tá? Entender a importância desse sinal aqui e desse sinal aqui. Essa é a primeira situação. A segunda situação, eu tenho aqui, ó. Como que eu identifico, olhando numa expressão como essa daqui, como que eu identifico que ela se enquadra num trinômio quadrado perfeito para poder usar a regrinha? Porque a regrinha está me dizendo o quê? Que é esse cara mais esse cara aqui, sem tal quadrado, né? Porque o quadrado foi lá para fora. Então, como que eu verifico isso? Então, uma regrinha prática que vocês podem utilizar aí é a seguinte, ó. Eu olho esse termo aqui, que é o termo independente. Quando eu olho para ele, eu já verifico. É um quadrado perfeito? O que é um quadrado perfeito? É aquele que você tira a raiz quadrada e dá um valor inteiro, tá? Então, e ele é sempre um valor inteiro positivo. Pode ver que nesse mais aqui, como eu disse anteriormente, olha, a gente não mexe, ele é sempre positivo, tá? Então, limpei aqui, de novo. Como que eu identifico? Eu olho para esse cara aqui e vejo se ele é um quadrado perfeito. Opa, só de observar, eu sei que é, né? Porque 3 vezes 3 dá 9. Bom, aí eu começo a identificar. Se esse cara aqui é um quadrado perfeito, né, facilmente identificável, aí eu olho o primeiro termo, x ao quadrado. Bom, x ao quadrado a gente sabe se multiplicar x por x é x ao quadrado. Ou seja, se eu tirar a raiz quadrada do primeiro, vai ficar ele mesmo, né? Só o primeiro termo, só o x. Então, opa, bateu que eu tenho o primeiro, que vale 1x, tá? Nesse caso aqui, 1x, quase não saiu ali. Esse cara vale 1x, tá? Não ao quadrado, 1x. E esse cara aqui vale 3 vezes 3. Ou seja, a raiz quadrada desse cara é 1x. A raiz quadrada desse 9 é 3. Então, olha só. Eu tenho duas coisas. O quadrado do primeiro aqui e o quadrado do segundo aqui. Então, eu consigo identificar que o primeiro é x, 1x, né? Posso ocultar o 1. E
3. Ótimo. Aí eu tenho que verificar se o meio bate, olha. É 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, se eu pegar 2 vezes o primeiro, quem que é o primeiro é x, vezes o segundo, que é 3, vai ser 2 vezes 3, 6. Olha lá, 6x. É porque x, 2 vezes o primeiro é x, 2 vezes o primeiro é 2x. Vezes o segundo é 3 vezes 2x, então é 6x, tá? Eu fiz a conta só com os números, mas sempre nesse caso é um x. Então, olha só, eu consegui identificar rapidamente o que que é. Então, eu fiz esse desenvolvimento para mostrar para vocês, olha, é x, é 6x e é 9. Então, esse x é a mesma coisa que fosse 1x, desculpa, x ao quadrado. É que se fosse 1x ao quadrado. Aqui, o 6, duas vezes um valor pelo outro valor, tá? O valor A e o valor B. Tanto faz a ordem, tá? E aí eu tenho aqui o outro caso, que é o quê? O valor B, tá? Então, quando eu olho aqui, eu tenho o quê? Duas vezes o primeiro pelo segundo, bateu, tem o quadrado do segundo e tem o quadrado do primeiro, quando eu olho como um todo, tá? Quando eu tenho isso daqui, então, olha, o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo, opa, então eu tenho o quê? O primeiro mais o segundo, tudo isso elevado ao quadrado. Então, essa aqui é a primeira regrinha importante. Só lembrando que se aqui fosse menos, aqui seria menos. Isso é muito importante para não se perder. Então, finalizando, olha, aquele 1x eu posso ocultar, ficou o quê? X menos 3 elevado ao quadrado. Deixei até em vermelho aqui para mostrar que esse sinal ele vem para cá. Se eu tivesse a mesma equação com o sinal de... Opa, fiz errado, tá, gente? Ah, tá, não, perdão. Aqui tá certo, só que aqui é sinal de mais, ó. Tá? Então deu tudo mais. Aqui é um sinal de menos. O processo é exatamente o mesmo, por isso que eu não repeti, mas o sinal de menos ele vem para cá, que ele cai nessa segunda regra aqui. Esse caso aqui é a primeira regra, e esse caso aqui é a segunda regra, tá? Por isso que tem um ou aqui que eu circulei para vocês. É uma coisa ou outra. Mas ninguém não. E aí nós trouxemos um outro caso, que esse é o caso mais complexo, tá? Atenção, esse é o mais complexo. Esse slide também eu mexi em relação à aula passada. Eu coloquei a fórmula aqui, que é a fórmula de Bhaskara, tá? Não vou entrar no detalhe, que só por curiosidade, tá? É só no Brasil que isso é chamada de fórmula de Bhaskara. Em qualquer outro país, ou pelo menos em quase todos, é chamado de função quadrática. Então é diferente, é a fórmula quadrática. Então o que que eu tenho aqui? Eu tenho um ax ao quadrado mais bx mais um termo independente, tá? Ou seja, quando eu tenho aqui, olha, eu tenho um caso específico, que é o 2ab. Então a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Nesse caso aqui, eu tenho um valor multiplicado por x ao quadrado, um outro por x, e um outro que é o termo independente. A maioria das equações são assim, ó, tem vários exemplos aqui para vocês verem. Bom, quando eu tenho essa situação, significa o quê? Eu bato o olho. Ah, eu não consigo colocar x em evidência. Por quê? Não é c vezes x. Eu não consigo fazer um quadrado perfeito, porque, eventualmente, o c não é um quadrado perfeito. Ou por mais que o c seja um quadrado perfeito, um desses dois termos não se enquadra naquele x ao quadrado mais 2, desculpa, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, vocês vão ver que não se encaixa. Então, primeira coisa, olhou o C, não é um quadrado perfeito? Vamos pensar nessa solução aqui. Olhou, é um quadrado perfeito? Veja se esse cara também é. Bom, se esse cara for, verifica o valor de B. Porque, de repente, aqui, olha, quando você tenta multiplicar o valor de C pelo valor de A, você não consegue chegar no valor de B. Aí não bate, tá?
Então, o que que a gente faz? Opta por essa terceira solução, que é o quê? O valor de A, esse A é o mesmo A que está aqui, tá? Então, eu coloco ele em evidência, vezes o quê? O X, que é o X mesmo, X é X, e o X1 e o X2, dessa forma, é a mesma coisa que o raiz X'. Quando a gente joga em Bhaskara, acha duas raízes, né? X' e X2'. Então, esse X1 é o X', esse X2 é o X'. E observe uma coisa extremamente importante, vou colocar até em vermelho aqui, ó. Vou colocar até em vermelho aqui. Esse cara aqui é, desculpa, ele saiu daqui, deixa eu voltar aqui, acabei não pegando, pegar um marca-texto. Esse cara aqui, ó, horrível, né? Marca-texto vermelho mesmo. Esse cara aqui é negativo. E esse aqui também é negativo. O que que significa? Muita atenção nesse momento, pessoal. Que quando eu acho uma raiz, tá? O x' e o x', ele tem o sinal multiplicado por menos. Ou seja, quando a minha raiz, x básico, achei x1, por exemplo, é 2, e x3, e x', é 4, o que que acontece? Ele vem para cá menos 2 e vem para cá menos 4. Se eu achasse valor negativo, por exemplo, x' é igual a menos 1 e x' é igual a menos 2, então olha só, o menos 1 vem para cá, menos com menos vira mais, vai virar mais 1. E o menos 2 vem para cá, troca o sinal, porque é menos com menos, vira mais 2. Agora, se eu tiver um positivo e um negativo, vai ser o quê? O negativo vira positivo e o positivo vira negativo. Então, sempre tem que tomar esse cuidado, tá? Muito importante. Vou deixar grifado até maiorzão aqui nesse momento. Olha. A ideia é deixar bem claro que esse valor é invertido por sinal. Então, quando a raiz dá positiva, ele vem para cá negativo. Quando a raiz dá negativo, ele vem para cá positivo. O mesmo acontece com o x duas linhas. Tá bom? Então, limpando aqui o slide. Dito isso, existem outras maneiras de resolver também, tá? Mas essa daqui é a principal. Então, você pode, se você tem um pouco mais de dificuldade, não tem muita prática com isso, resolver por Bhaskara, que é isso aqui, tá? Veja que aqui eu tenho mais ou menos, né? Que vocês estão acostumados já a trabalhar com Bhaskara. Mais ou menos significa o quê? Que eu vou pegar esse valor aqui, que é o valor de delta, e vou tirar a raiz de delta e fazer com ela positivo. Depois eu faço a mesma conta com ela negativa. Por isso que eu tenho mais ou menos aqui. Que é o x' para positivo e o x' para negativo. Bem, isso é uma situação. Quem tem mais prática ou quer aprender, pode utilizar a ideia de soma e produto. Deixa eu mudar esse pincel aqui, que está um pouquinho ruim. Ó, agora, nessa ideia de usar soma e produto, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a ideia da função quadrática, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a, e faço o seguinte, olha, um produto de dois valores que dê c dividido por a. Um outro produto dos mesmos dois valores, desculpa, uma soma dos mesmos dois valores, que ele vai ter que dar menos b sobre a. O que que a gente costuma fazer com essa regra do produto, para ficar mais fácil? A gente acaba aplicando ela sempre quando o meu A é valor 1. Por quê? Porque daí eu não preciso fazer divisão. Então, o A sendo 1, tá? Então, digamos, apagar ele daqui, porque não preciso dividir por 1. Então, aí é a regra tradicional, né, que a gente usa. Só quando o A é 1. O que que eu pego? O produto de dois valores tem que ser igual a C. E a soma dos mesmos dois valores tem que ser igual a menos b. Mas aquilo lá não ficou legal até a parte. Aquele grifado lá, deixa eu limpar para vocês. Tá aqui. Então é isso. Resolver por soma e produto. Então eu tenho um x' e um x'. Então eu tenho isso daqui.
Então, alguns exemplos prontos. Ah, tá, daí eu pego esse x', deixa eu pegar ele aqui de novo. Então, eu tenho x', ó, mesmo valor, deixei na mesma cor aqui. E esse x', ele vem para cá, olha lá, com o valor invertido, é negativo. Se ele deu positivo, ele vem como negativo. Se ele deu negativo, ele vem como positivo. Aqui, o x duas linhas, que é esse cara aqui, ele vem para cá, ó, x2, que é x duas linhas, ele vem para cá com sinal negativo. Então, ele inverte também o sinal. Se ele é um número positivo, vem para cá negativo. Se é um número negativo, vem para cá positivo. Tá bom? Deixa eu limpar de novo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos prontos. Olha. Trouxe 4 exemplos. X mais 5, x ao quadrado mais 5x mais 6. Aplicando Bhaskara ou soma o produto, a gente chega nesses resultados aqui. Ó, que o x' é menos 2 e o x, falhou aqui, tá, gente? É x duas linhas. Tá? Depois eu corrigi o slide. X', deixa eu até pôr aqui, já para não poder ter problema com vocês depois. Olha só, aqui, um é x' e o outro é x duas linhas. O mesmo aqui. Depois eu posto no Moodle atualizado lá para vocês, tá? Então, eu acabei de falar para vocês, podem baixar no Moodle, mas depois eu vou colocar essa versão com essa pequena correção aqui. Bom, então o que que eu tenho? Eu tenho os dois valores aqui. Quando eu fiz soma e produto, ou utilizei Bhaskara, eu cheguei que uma raiz é menos 2, a outra raiz é menos 3. Lembra o que que é a raiz? A gente tem a função, ó, pega lá, x ao quadrado mais 5x mais 6. Não sei se vocês conhecem, eu criei aqui o tal do GeoGebra, é esse cara aqui, ó. Então eu vou colocar lá, x ao quadrado mais 5x mais 6. X ao quadrado mais 5x mais 6. Então, olha só, quando eu faço isso, ele plota para mim o gráfico. Quando ele plota o gráfico, eu vou falar para o GeoGebra agora. Eu quero as raízes de quem? Da função f. Eu quero um intervalo de menos 5 até 5. Então, o que acontece? Ele achou para mim as duas raízes. Então, olha lá, uma raiz é menos 3 e a outra é menos 2. Olha lá. O que que significa esse menos 3 e esse menos 2? Significa que ele está cortando o eixo x, aquela parábola, nessas posições, menos 3 e menos 2. Então, quando eu pego isso daqui, olha, menos 2 e menos 3, ou menos 3 e menos 2, tanto faz a ordem, então eu jogo nessa fórmula aqui. Olha. Quanto que é A? A é 1. Tá? Então, o 1 eu não preciso colocar aqui, e aí eu pego x menos x'. Então, x menos o x' menos 2, o menos com menos passa a ser mais, x mais 2. E aí aqui, menos 3. X menos menos 3 vai dar x mais 3. Então, essa é a ideia básica para se trabalhar com essa ideia, com isso aqui. Aí eu peguei uma outra equação, né? X ao quadrado mais 2x menos 8. Aqui eu tenho o x', que é menos 4, e o x', que é 2. Olha lá, que é importante, olha, um é negativo e o outro é positivo. Então, ele cortaria em menos 4 e 2. Ele teria uma parábola passando em menos 4 e subindo de novo aqui em 2. Tá? Então, o que, que ele vai ter ali? Menos 4 e 2. Então, o menos 4 vem para cá com sinal invertido, mais 4, e o 2 vem para cá com sinal invertido, menos 2. Então, é muito importante que entenda quando eu quero usar, quando eu vou usar essa daqui, como que eu faço para usar. Aí eu tenho essa outra situação, olha, x ao quadrado menos 5x mais 6. Veja que é a mesma que está aqui, só que eu inverti o sinal. Quando eu inverto esse sinal aqui, eu vou ter o mesmo resultado, olha, só que com o sinal invertido. X vale 2, x' vale 2, x duas linhas vale 3. Então, o 2 vem para cá como menos 2, por causa desse menos aqui, e o 3 vem para cá menos 3, por causa desse menos aqui. Esse outro caso é a mesma equação também, só que com o sinal invertido. Então, eu tenho o resultado 4 e menos 2.
Então, o 4 vem para cá menos 4, menos 2 vem para cá mais 2. Conseguiram compreender isso, gente? Eu posso também misturar as fórmulas, tá? Né? Bater o olho, fazer uma parte de um jeito e outra parte de outro jeito. Então, isso vai ser comum para a gente. Vou parar aqui um pouquinho. Certo. Conseguiram compreender? O pessoal tinha algumas dúvidas aí na aula passada. Como é que vocês estão agora? Conseguiram entender isso? Eu espero que sim. A nossa lista de atividades lá dessa revisão, ela pede isso daí. Então, o exercício 3 A, B, C e D, trabalha com isso daí. Vocês vão ter uma certa dificuldade para resolver a letra D, provavelmente. A letra D, quem já fez e teve dificuldade, alguns me procuraram, quem já tem mais experiência, né, mexe mais com matemática aí, deve ter conseguido fazer, mas tem duas maneiras de, pelo menos, de fazer aquilo ali. Depois, na aula que vem, depois que vocês entregarem, eu vou apresentar essa nova modalidade, esse novo jeito de fazer. Mas o jeito mais simples da regrinha é esse daqui, tá bom? Faz assim que não tem erro. Pessoal, vou aproveitar que estão todos aqui. Se alguém chamou no chat, não. Vamos abrir a câmera um pouquinho para eu conversar com vocês um pouquinho, por favor. Todo mundo de câmera aberta, vamos fazer um print da tela. Isso, vamos arrumar os cabelos, vamos aparecer. Coloquem o fone de ouvido, que daqui a pouquinho a gente vai conversar. Quem tem fone. Olha lá, bastante gente com a câmera fechada ainda. Estou vendo com a câmera fechada, Vanessa, Mariana, Natália, Pedro, Daniele, Karen, Matheus, Gislaine, Jennifer, Wesley, Franciele. Vanessa, por favor, vou fechar o seu microfone. Está dando um pouquinho de interferência, tá? Quem mais? Quem mais? Vou fazer um print e mandar para o nosso coordenador de curso, né? Ele quer ver quem está presente. Olha lá, quem está presente aí? Tem bastante gente que não abriu a câmera ainda. Por favor, abram. Vamos abrindo a câmera. Vamos lá, gente. Olha lá, vou fazer a nossa fotografia. Sorriam, por favor. Isso. Depois eu mando para vocês lá no Zap também. Pessoal, eu vou aproveitar então que a gente deu uma paradinha e vou fazer a chamada. Então já abro os microfones para a gente ver aí quem que está presente, tá? Adolfo? Adolfo está? Adriana? Presente. Alessandro? Alessandro está? Aline? Presente, professor. Ana Júlia? Aqui, professor. Cláudia? Cláudia Aqui, Alves? professor. Daniele Máximo? Presente. Eliane? Ellison? Presente. Ellison? Fernando? Fernando Henrique? Gislaine? Jaine? Presente.
Jennifer, Presente. Karen, Presente. Letícia, Luan, Mariana, Presente. Matheus Henrique, Presente. Matheus Maciel, Murilo, Presente, professor. Patrícia, Pedro Lucas, Renan Rodrigues, Suelen Cardoso, Presente. Tiago de Souza, Vitória Soares, William Henrique, Presente. Wesley, Mides Fernandes, Presente. Natália O professor- Fernanda, Presente. O professor Wesley respondeu a chamada no bate-papo. beleza, adicionei aqui. Natália está aí? Presente. Certo. Pessoal, alguém não foi chamado? Eu não fui chamado. Eu também não. Eu não fui Então, chamada. quem disse eu não fui chamado? Alan. Professor. Alan, é isso? Alan Andrade? Seu nome ainda não está na lista, provavelmente vai ser atualizado, vou adicioná-lo aqui. Alan Andrade. Ótimo. Quem mais que não estava? Eu. Quem? Vanes? Franciele. Opa. Estou inserindo aqui. Alan, Vanes, quem mais? Gabriele, professor. Isadora Frederico. Frederico? Isso. É Frederico do quê? Isadora Frederico. Ah, tá, desculpa. Eu achei que eram duas pessoas. Agora, Frederico, pronto. Mais alguém? Matheus Ramos. Eu, professor. Matheus Ramos. Temos 3 Matheus na sala. Matheus com TH ou não? Não. Matheus Ramos. Mais alguém? Eu, professor. Professor Gabriele. Gabriele. Já te coloquei, Gabriela. Ah, obrigada. Matheus Rodrigues. Matheus Rodrigues. Acho que chamei, Matheus. Não. Matheus Rodrigues. Não é o Matheus Ramos, temos 2, mais um então. Matheus com TH ou não? Com TH. Matheus Rodrigues. Certo, mais alguém? Professor, Pedro Lucas Bonfim. Lucas Bonfim. Certo. Mais? Professor. Oi. Franciele Vilas Boas. Adicionando. Só estou adicionando manualmente no vídeo de chamada. Vocês provavelmente entraram um pouquinho depois e não foi processado ainda, tá? Ainda será processado, sem problema nenhum. Mais alguém? Certo. Temos, então, 27 participantes, contando comigo. Deixa eu ver quantas pessoas responderam.
Prontinho, certinho, bateu. Pessoal, então vamos dar continuidade aqui. Vou fechar aqui. Vou voltar a compartilhar a tela, então, para a gente dar essa continuidade, tá? Então, nós vamos partir agora, a continuidade dessa matemática de revisão nossa, para a racionalização. O que é a racionalização? É quando eu tenho a seguinte situação. Eu tenho uma fração com um radical embaixo. Tá? Radical embaixo significa o quê? Uma raiz quadrada na parte inferior. A gente não deixa a raiz quadrada embaixo. Tá? Então, sempre a gente faz um processo para tirar. E existem vários processos, dependendo da situação. Tá? Assim como lá na fatoração tem, na parte de racionalização também tem. Mas é mais simples do que lá. Tá? A identificação aqui é bastante prática, bastante fácil de fazer. Então, vamos pegar um caso aqui para exemplo nosso. Tá? Aqui errado. Deixa eu limpar tudo aqui de novo. Então, tem a seguinte situação, olha. 1 sobre raiz de 3. Então, esse raiz de 3 aqui de baixo, eu quero tirar ele daqui. Como que a gente faz? Eu pego esse raiz de 3 aqui e multiplico toda a expressão novamente por raiz de 3, só que em formato de fração. Olha, então, eu tinha raiz de 3 aqui, eu vou multiplicar por raiz de 3 dividido por raiz de 3. Vamos fazer uma conta? Vamos fazer uma continha bem de cabeça. Quanto que dá 3 dividido por 3? Todos concordam que dá 1? Dividir 3 por 3? Quando eu pego o mesmo valor dividido por ele mesmo, ele vai dar sempre 1. Quando eu pego um valor e multiplico por 1, 12 vezes 1 vai dar 12. Tá? Então, multiplicar por 1 não altera o valor. E dividir o valor por ele mesmo vai dar 1. Então, o que eu faço? É um artifício que a gente usa na matemática, chamado racionalização, que multiplica aquele valor por 1. Mas é 1 como? No formato desse cara que está aqui embaixo, em formato de fração. Ele dividido por ele mesmo. Tá? Então, essa é a parte básica. Conseguiram compreender isso? Então, vou repetir a ideia. Multiplicar por 1 não altera esse valor. Quando eu pego um número e divido por ele mesmo, vai dar 1. Aí essa multiplicação não vai alterar o valor. Qual que é o número que eu vou dividir por ele mesmo? Eu vou pegar aquele radical que estava lá embaixo. Então, esse valor aqui, multiplicado por ele mesmo, dividido por ele mesmo. Então, essa é a ideia básica. Então, como que a gente resolve isso daqui? Né? Então, olha aqui, olha. De cara, poxa, ficou mais complexo. Era 1 sobre raiz de 3, ficou 1 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Lembra aquela ideia que nós tínhamos de como resolver multiplicação? Olha, multiplicação de fração, tá aqui em cima, olha. Eu pego esse e multiplico por esse, pego esse e multiplico por esse. Então é isso que a gente vai fazer agora. Já racionalizei, já coloquei lá na frente o raiz de 3 que estava aqui embaixo, coloquei a divisão, a multiplicação de tudo isso aqui pela divisão de raiz de 3 por raiz de 3, aí eu multiplico. 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 mesmo. Então não mudou aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Só trouxe a indicação para cá por enquanto, tá? É claro que vocês podem fazer isso de uma forma, por exemplo, pular daqui direto para cá. Não tem problema. Estou fazendo aqui o bem passo a passo mesmo. Então, raiz de 3 é raiz de 3 mesmo. Não vai tirar da raiz aqui. Só que raiz de 3 vezes raiz de 3 é o quê? É a mesma coisa que raiz de 3... Ó, vou fazer diferente do que está ali, ó, ao quadrado. Tá? Então, quando eu faço raiz de 3 vezes raiz de 3, é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado. Se a gente olhar essa expressãozinha aqui, olha, que eu passei na aula passada,
Ó, um valor vezes o outro. Ah, eu não coloquei isso aqui. Não apareceu, tá? Perdão. Então, quando eu pego isso aqui, olha, raiz de 3 ao quadrado, eu faço o quê? Eu tiro raiz de 3 e elevo ela ao quadrado. Ou seja, na prática, é como se eu cortasse esse com esse. Vai sobrar quem? Vai sobrar o 3. Ó, aqui é um outro jeito, tá na mesa. Tanto faz a raiz estar aqui dentro ou lá fora. Aqui eu elevo ao quadrado. Né? 3 ao quadrado dá 9. Raiz de 9, todo mundo já sabe que é 3. Então, tirou da raiz. Pronto, está acabado aqui. Porque se a gente fizer raiz de 3, se vocês fizerem a calculadora, vai dar um valor enorme, né? Valor enorme assim, vai dar 1,7 e vai embora um monte de coisa. Então, o que acontece? Eu não vou trabalhar com a raiz feita. Só que embaixo, resolveu o nosso problema. Olha, eu tinha raiz de 3 embaixo, agora eu não tenho mais, agora virou 3. Então, essa é a nossa ideia. Para isso que a gente faz a racionalização. Isso aqui, ó, 1 dividido por raiz de 3, é difícil de entender quanto que é isso. Mas quando eu pego a raiz de 3, pego aquele resultado e divido por 3, fica mais fácil. E se você fizer na calculadora, 1 dividido por raiz de 3, olha lá o valor, e depois você faz raiz de 3 sobre 3, vai dar o mesmo valor. Tá? Aliás, vou fazer uma pergunta para vocês agora. Deixa eu parar um pouquinho o compartilhamento, voltar para a tela com vocês. Por favor, clica ali naquele botãozinho de levantar a mão, quem não tem calculadora científica, só para eu saber. Clica ali agora, levantar a mão. Quem não tem. Certo? Não tem calculadora científica. Deixa eu ver quantos levantaram a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 20 e poucos. Ou seja, quase metade da sala não tem calculadora científica. Pode abaixar a mão. É só clicar novamente na mãozinha aqui abaixo. Tá? Pessoal, então é o seguinte, vocês não têm calculadora científica. Eu não estou obrigando a comprar, não estou pedindo para comprar. O que eu estou fazendo é uma recomendação. Por quê? A calculadora científica vocês vão usar ao longo de muitas disciplinas no curso de administração, mas muitas mesmo. Né? Todas da área de matemática e possivelmente outras. Vocês vão ter contabilidade, vão ter outras questões administrativas que vão além da teoria, que acaba usando um pouquinho da matemática. Então, eu recomendo vocês que comprem uma calculadora científica. Professor, estou apertado de dinheiro, tá? Então, você pode procurar no Google lá, um modelo mais simples. Tá? Eu já vi calculadoras científicas baratas e que são bacanas. Depois, se vocês quiserem conversar comigo a respeito, beleza, tá? Daí eu posso orientá-los na compra de uma um pouquinho melhor, uma um pouco mais barato, gostei dessa, não gostei dessa. Eu comprei a minha, não tem muito tempo, deve ter uns 2 anos que eu comprei, ela é esse modelo aqui, eu já passo para vocês o detalhe do modelo, tá? Estão conseguindo enxergar? Ó? Então, qual que é o modelo dessa? Não sei se vocês vão conseguir enxergar, dá para ver aí, ó. É esse modelo aqui. Ela é FX-991ES Plus, tá? FX-991ES Plus. Eu não verifiquei quanto que ela custa, como que está hoje, mas é uma calculadora com bastante funções que elas são úteis para o dia a dia e até para fora do cotidiano da sala de matemática, tá? Deixa eu ver quanto que ela está. 991X. Não, ES. 991S Plus. Ó, rapidamente, ela deu uma subida boa, ela estava mais barata. Ó, no Mercado Livre, não sei se é de confiança esse vendedor, mas ela está na faixa de R$ 93, R$ 94. Em lojas como a Americana, está 116, tá? Só para ter uma ideia, mas existem calculadoras científicas mais simples.
Essa aqui, ela tem bastante funções que ajudam a gente no dia a dia. Até a resolução de funções quadráticas ela faz, tá? Mas não precisa ser dessa. Como eu trabalho na área de matemática, às vezes uma calculadora mais sofisticada ajuda, tá bom? Então fica a dica, quando vocês puderem, adquirir uma calculadora científica. Como eu disse, quem precisar de ajuda nessa aquisição, seja de uma mais simples, uma mais sofisticada, pode perguntar para mim, pode ser no privado depois aí ao longo da semana, ou qualquer outro período, a gente pode conversar a respeito, tá bom? Bem, vou dar continuidade, então, à nossa aula. Voltando aqui. Deixa eu compartilhar novamente. Então, esse é o primeiro caso, tá? São denominadores ditos simples. Por quê? Eu só tenho uma raiz aqui embaixo. É esse caso que a gente trabalhou. Então, só revisando, quando eu tenho uma raiz, o que eu faço? Eu multiplico por o valor dessa raiz dividido por ela mesma, e aí eu faço as contas. O que vai acontecer na prática? Na prática, eu vou pegar o valor que estava em cima multiplicado pela raiz, e o valor que está embaixo, dentro da raiz, ele fica sozinho. Então, você pode tomar isso aí como prática. Essa regra sempre funciona. O valor em cima, se eu tivesse aqui 2, tá? Ele vem para cá 2, vem para cá 2, e vai ficar aqui em cima 2 raiz de 3, tá? Porque ele está multiplicando. Então, 2 raiz de 3 sobre 3. Então, fazendo isso, a raiz passa multiplicando em cima e eu tiro o valor que estava da raiz, tiro ele para fora da raiz, não tem mais raiz embaixo. E esse é o resultado prático da racionalização de denominadores simples. Mas eu tenho outros casos. Ah, tá, trouxe aqui outro exemplo. Ó, como eu disse, o 5 aqui. Então, ele vai ficar o 5 vezes raiz de 10. E aqui eu tenho o raiz de 10. O raiz de 10 vai sair da raiz de 10, vai ficar só 10. Então, 3 vezes 10 vai dar 30. Aí a gente consegue dividir, né, olha. 35. Então, o que eu faço? Eu posso dividir tudo isso aqui por 5. 5 por 5 dá 1, então não fica nada. 6 por 5 vai dar 6. Tá? Então, quando eu digo fica nada, é como se eu tivesse um 1 aqui que eu estou ocultando. Então, olha o que aconteceu na prática. O meu raiz de 10 veio para cima e o meu 10 saiu da raiz. Só que daí eu fiz a continha, né? Dividi esse por esse, então ficou 1 em cima e 6 embaixo. Certo? Um outro caso. Ó, esse aqui é um caso mais complexo. Então eu tenho o quê? Menos 2 raiz de 2 dividido por 2 raiz de 2. Veja, esse tem um cálculo de adição ou de subtração. Nesse caso, subtração. Aqui embaixo não tem adição nem subtração. Eu tenho uma multiplicação. Então, deixa eu limpar aqui. A multiplicação, gente, o que eu vou fazer com ela? Assim como eu fiz aqui, olha. Eu pego só o radical para fazer aquela multiplicação dele por ele mesmo, tá? Olha, não preciso pegar outra coisa, só o radical. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Pego o radical e multiplico, olha. Jogo ele multiplicando lá e multiplicando aqui. Veja que aqui eu fiz um sistema um pouquinho diferente em termos de apresentação. Aqui eu tinha, olha, nesse meio da igualdade aqui, eu tinha o seguinte: 5 vezes raiz de 10, ou melhor, vou fazer assim, ó, 5 dividido por 3 raiz de 10, vezes raiz de 10 por 10. Só que eu posso fazer com um traço único também, e aí eu coloco o raiz de 2 multiplicando em cima e multiplicando embaixo, que é a mesma coisa, tá? Porque isso aqui, olha, é a mesma coisa que eu tivesse um traço completo aqui. Opa, tenho companhia agora. O Falaquinho veio aqui. Né, Thor? Fala oi pra criançada lá, ó. Não são criança. Tá aqui meu bichão. Adoro um colo, hein, gente? Bichinho danado. Fica aí. Bom, voltando aqui, olha. Já fez a aparência dele hoje, já ficou famoso, virou estrela. Então, olha só.
eu pego esse raiz de 2 aqui e faço todo o cálculo. Eu tinha 2 menos raiz de 2. Isso aqui vai multiplicar. Então, eu vou usar aquela velha regrinha da porcada. Multiplico ele por cada elemento. Então, o que eu vou fazer? Multiplico ele com 2 e multiplico ele com raiz de 2. E utilizo o sinal entre as duas multiplicações. Então, como que vai ficar? Deixa eu tentar aqui de novo. Olha só. 2 vezes raiz de 2 vai dar 2 raiz de 2. Menos, trago para cá o menos, raiz de 2 vezes raiz de 2. É raiz de 2 ao quadrado, ou 2 ao quadrado raiz. Então, agora aqui fica fácil a gente visualizar, né? E aqui embaixo, olha, era 2 raiz de 2 vezes 2. Vezes raiz de 2, a mesma ideia. Vai ficar o 2, que estava aqui fora, esse 2 é esse aqui, e raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. Então, olha o que aconteceu aqui. Eu tenho 2 ao quadrado e tenho a raiz. Então, você pode fazer de cabeça manualmente. 2 ao quadrado dá 4, raiz de 4 dá 2. Ou corto essa raiz com esse expoente. A mesma acontece aqui. Corta a raiz com o expoente, porque os dois são 2. Né? Então, os dois casos aqui, ó, é a raiz quadrada, está ficando feio, 2 ali, e a raiz quadrada aqui. Então, eu posso cortar esse 2, que tira a raiz, com esse 2 daqui. Então, o que sobrou na prática? 2 raiz de 2, está aqui, e menos, continuo com o sinal menos, 2 ao quadrado raiz, cortei e ficou só o número 2. Então, esse 2 vem para cá. E aqui a mesma coisa. Cortei a raiz com o quadrado, vai ficar 2 vezes 2. 2 vezes 2. Agora é só resolver a conta, né? Aqui em cima, eu não tenho mais o que simplificar, então vai ficar 2 raiz de 2 menos 2, dividido por 2 vezes 2, 4. Atenção, tá? Vou fazer um parênteses aqui. Isso aqui é a mesma coisa, vou trazer aqui para cima, para ter um pouco mais de espaço. Tá? Tudo isso aqui é a mesma coisa aqui. 2. Desculpa, não queria fazer assim, deixa eu dar uma montadinha aqui. É a mesma coisa que aquele menos 2 na frente, mais 2 raiz de 2 dividido por 4. Tá? O que eu fiz? Eu passei esse 2 aqui para frente. Então, esse cara aqui, ó, ele está escondidinho, mas tem um sinalzinho de mais aqui, tá? Não precisa. Mas quando ele vem para o meio, ele precisa. Então, tanto essa solução quanto essa, elas são iguais, estão corretas. Agora, mais uma atenção, tá? Matemática básica. Alguém pode estar tentado, né? Principalmente agora que eu reposicionei aqui, falar assim, vou cortar esse 2 com esse 2 e esse 4 aqui, né? Aí vai ficar menos 1, esse aqui vai ficar mais 1, e esse aqui eu dividi tudo por 2, né? Aqui também por 2, tá? Cuidado, tá errado. Aqui eu tenho sinal de adição, eu não posso fazer isso aqui. Repito, esse cálculo que eu fiz em azul, eu não posso fazer, tá? Muito cuidado com isso. Já estou chamando a atenção porque pode acontecer de alguém querer cortar isso aqui, né? Aqui, ó, um 2 multiplicando, esse 2 subtraindo, divido por 2, então fiz só a raiz de 2 menos 1, e aqui eu divido por 2 e vira 2. Não pode fazer isso, tá? Tem dúvida se pode, se não pode? Vai conversando com a gente, vamos tirando essas dúvidas, gente. Isso aqui não pode ficar porque é conteúdo base que a gente vai usar até o final do ano, tá bom? Vamos para o próximo. Agora eu tenho um outro caso específico. Esse caso aqui, ele é mais complexo, tá? Então, o que eu tenho aqui? Olha, eu tenho uma expressão, eu tenho uma soma, ó, a raiz quadrada somada com algum número, ou a raiz quadrada subtraída com algum número. Lembrando que isso aqui pode ser invertido, tá? Dá na mesma coisa, igual eu fiz agora há pouco ali. É a mesma coisa que menos 3 mais raiz de 2.
é a mesma coisa, tá? Então, a ordem que eles estão não interessa. O que interessa para a gente é que eu tenho uma adição ou uma subtração entre o valor e a raiz. Quando eu tenho essa situação lá no radicando, que é lá embaixo, ó, 4 menos raiz de 3, é parecido com isso aqui, tá? Então, 4 menos raiz de 3. O que que eu vou fazer com isso daqui? A gente vai multiplicar, tá? Isso aqui é uma multiplicação. Eu vou multiplicar pelo conjugado. Deixa eu ver se está aqui ó, a ideia do conjugado, ó. Então, o conjugado, deixa eu até marcar ele diferente um pouquinho. Ó, então, o conjugado significa o quê? Significa eu multiplicar igual a gente fazia, só que agora eu tenho uma adição ou uma subtração, né? Lembra que aqui, olha, eu tinha dois valores, mas eu só tinha uma multiplicação. Então, eu multiplicava aqui, ó, por raiz de 2 e por raiz de 2, em cima e embaixo. Aqui, eu tinha 3 raiz de 10, multiplicava por raiz de 10 e raiz de 10, em cima e embaixo. No entanto, nessa situação aqui, eu tenho uma adição ou uma subtração entre os dois. Então, nesse caso, eu pego todo o conjunto, tá? Eu vou pegar o 4 menos raiz de 3 e vou multiplicar pelo conjugado dele. Então, o que eu faço aqui? Eu multiplico pelo conjugado. Tá? O que que é o conjugado? Eu inverto o sinal, ou seja, quando é mais, vira menos, quando é menos, vira mais. Isso é conjugado. Então, marca bem essa regrinha, é muito importante. Então, olha só, 4 menos raiz de 3, eu vou multiplicar para a mesma ideia, né? Multiplico em cima e multiplico embaixo da divisão pelo conjugado desse cara. Então, 4 menos raiz de 3, o conjugado dele é 4 mais raiz de 3. Então, é 2 vezes 4 mais raiz de 3 e 4 menos raiz de 3 vezes 4 mais raiz de 3. Então, vamos brincar um pouquinho com isso daqui, olha. Quando eu pego esse cara aqui, eu faço uma multiplicação simples, né? Par a par. Multiplico ele por cada um interno aqui. 2 vezes 4, só trouxe para cá, né? Juntei aqui, ó. 2 vezes 4 e 2 raiz de 3. E aqui eu coloquei entre parênteses, porque é tudo isso, agora multiplicando por tudo isso. Então, aqui, praticamente não fiz nada. Aqui a gente vai fazer agora. 2 vezes 4 dá 8. Mais, eu uso esse sinal aqui, mais 2 vezes raiz de 3. Então, 2 vezes raiz de 3. Cuidado, tá? Não é raiz de 3 vezes raiz de 3, que seria raiz de 3 ao quadrado. Não. É o número 2 vezes raiz de 3. E o polaquinho voltou aqui, ó. Está querendo trabalhar, gente. Fala oi de novo. Eduardo, dá licença. Então, aquele 2 veio multiplicando raiz de 3. Agora, olha aqui embaixo. Vou multiplicar um por cada. Ó. 4 vezes 4, 16. 4 vezes raiz de 3 é 4 raiz de 3. Qual que é o sinal dos dois? Positivo. É mais 4 com mais raiz de 3. Então, vai ficar positivo aqui. Fiz isso. Agora eu vou pegar menos raiz de 3 vezes 4. Então, menos raiz de 3 vezes 4 vai dar o quê? Menos 4 raiz de 3. Então, olha lá. Menos raiz de 3 vezes 4 é a mesma coisa que menos 4 raiz de 3, só está reorganizado. Aí eu vou pegar menos com mais. Menos com mais na multiplicação vai dar negativo, tá? Vai dar menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3. É aquela ideia que a gente já havia trabalhado antes, né? Eleva ao quadrado e tira a raiz. Então, o que que vai dar isso aqui? Olha que interessante. Deixa eu até mudar a cor da caneta agora. Olha que eu tenho 4 raiz de 3 com menos 4 raiz de 3. Zerou, né? É o mesmo valor menos ele mesmo. Aí eu pego o quê? 16 menos raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado eu posso cortar raiz com quadrado. Então vai ficar 16 menos 3. 16 menos 3, agora eu faço a conta. Aqui,
Daqui para cá não tenho o que fazer, daqui para cá não tenho o que fazer. 16 menos 3 é igual a 13. Então, eu consigo resolver isso aqui. Lembram dessa regrinha aqui, ó? Olha como as coisas vão se encaixando. Olha aqui, ó. Um mais o outro, um menos o outro. Tá? Um mais o outro multiplicado por um menos o outro. É o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Olha o que eu tenho aqui. Um menos o outro, um mais o outro. Né? Então, como que eu resolvi isso sem ficar fazendo continha, esse monte de conta? Deixa eu limpar de novo. Opa, só um pouquinho que eu cliquei no lugar errado. Tá aqui. Só um pouquinho, gente. Cliquei errado lá e saí do slide que eu queria. Olha aqui. Um menos o outro. Deixa eu pegar a caneta novamente. Um menos o outro, um mais o outro. Então, o primeiro, aqui, olha, eu pego o quadrado dele. O quadrado do primeiro, 4 vezes 4, 16, menos, tá? É aquela regrinha que eu mostrei para vocês agora há pouco ali, raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3, a raiz de 3 ao quadrado. Eu corto, vai dar 3. Então, é o quê? O quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado de raiz de 3 é 3. Opa, já cheguei direto aqui, ó. Usando aquela regrinha, chego direto aqui. 16 menos 3 dá 13. Conseguiram compreender? Beleza? Alguma dúvida, podem chamar. Pessoal, a qualquer momento que eu estiver explicando alguma coisa, que vocês tiverem alguma dúvida, abre o microfone, chama, a gente conversa. Ou, professor, meu microfone não funciona, manda no chat, algum colega já interfere e me chama, por favor. Tá bom? Equação exponencial. Essa daqui agora muda um pouquinho. Vocês talvez já tenham trabalhado, talvez não, mas vamos trabalhar com a equação exponencial. Lembro que aquelas regras de potenciação que estão aqui atrás, olha, essas regras aqui são as mesmas. Eu trouxe elas para cá, só fiz uma cópia e trouxe elas para cá para ficar mais próximo, ficar mais fácil. E como aqui tinha menos espaço, eu mudei, olha. Deixei vermelho e azul para ficar separado. O único cuidado que ele tem que ter é com essa daqui, né? Porque o valor inferior aqui na divisão, ele não pode ser zero. Então, por isso que o meu B tem que ser diferente de zero. Por quê? A gente não pode dividir por zero. Então, qual que é a ideia de equações exponenciais? A gente vai transformar, vai trabalhar com a base. Então, vamos ver isso daqui, olha, como funciona na prática. Olha, 2 elevado a x é igual a 256. A pergunta é, quanto que vale o x? Para a gente chegar nisso aqui. Então, isso é um tipo de trabalho para a gente trabalhar com exponencial. E atenção, pessoal, nessa parte aqui, que a gente vai usar muito exponencial ao longo do curso. E é um negócio talvez diferente para a maioria. Então, como que eu resolvi isso? Eu vou ter que transformar esse valor aqui num exponencial. Só que um exponencial qualquer, não. É um exponencial que ele utilize a mesma base. Porque existe uma propriedade na matemática que diz o seguinte, não é cortar, tá? Mas diz o seguinte, quando tem bases iguais, eu igualo o expoente. Então, x é igual a 8. Nesse caso aqui já pronto, tá? Mas como que eu chego nesse x igual a 8? Eu tenho que chegar no 2 a 8. Como que eu chego nesse 2 a oitavo? Eu vou fazer assim, olha. Vou pegar o 2, que é essa minha base aqui, e vou multiplicando. 2 vezes 2. Quanto que dá? 4. Multiplico por 2. Veio para cá, vale 8. Multiplico por 2. Veio para cá, vai dar 16. Olha o trabalho que a gente vai fazendo. Multiplico por 2, vai dar, vem para cá, 32. Multiplico para cá,
Lembra a memória do celular? Olha, 2 GB, foi para 4 GB, foi para 8, foi para 16, para 32, para 64, para 128. Espera aí só um pouquinho, pessoal. O meu gato, para variar, estava pulando a janela. Então, olha só. Foi para 32, eu tenho que chegar lá no... Ver se chega no 256, tá? Então, multiplico por 2 de novo. Então, 32 vira 64. Multiplico por 2. O 64 vira 128. Opa, tá crescendo, cresce rápido os números, né? E multiplico por 2. Vai dar 128 vezes 2, 256. Olha que bonito. Chegou no valor que eu queria, 256. Ah, então agora eu posso utilizar isso daqui. Como que eu vou utilizar isso daqui? Então eu tenho 2 multiplicado por 2. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa. Multipliquei uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora sim, certinho. Então, como são 8 multiplicações, eu tenho aqui o quê? 2 elevado ao oitavo. Então, o 2 elevado ao oitavo é 256. Eu só converti o 256 a 2 a 8. Usando a propriedade que eu tenho bases iguais, 2 é igual a 2, então eu igualo os expoentes. X é igual a 8. Então, eu cheguei que a minha solução é 8. Então, veja, quando eu utilizo essa ideia de chaves aqui, significa que é um conjunto solução. Mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai falar de conjuntos, tá? Então, isso aqui é um conjunto solução. A solução para esse cara aqui é 8. Compreenderam a base? Bem simplesinho, né? Então, eu vou tentar fazer isso com 32. Eu vou tentar igualar a 4. Ó. Então, eu vou pegar 4 vezes 4 dá 16, vezes 4, quanto que dá? Nem fiz as contas, 16 vezes 4, acho que vai dar 64, tá? Opa, não dá, né? Não tem como. Então, o que que eu faço para resolver isso aqui? Eu mexo nessa base também. Então, esse 4 elevado a x, esse 4 aqui, eu vou levar ele em 2 ao quadrado. Eu sei que dá 4. Bom, 32. Então, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com esses dois aqui. Vou aproveitar a conta aqui para ganhar tempo. Ó. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Parou aqui, ó. Então, eu conto. Quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 elevado a 2, que dá 4. O 5 é 2 elevado a 32. Aliás, perdão. 2 elevado à quinta, que dá 32. Então, a mesma coisa. A gente usou esse processo aqui, tá? Bom, quando eu tenho isso daqui, 2 elevado a 2 elevado a x. Aí eu olho para esse padrão aqui, olha. 2 elevado a 2 elevado a x, tá? Seria o m seria 2, o n seria x. Quando eu tenho um expoente elevado ao outro daquela base, eu posso multiplicar os expoentes, tá? Então, é isso que a gente vai usar aqui. Por isso que eu falei que tem que estar com essas propriedades em mente, na mão, tá? Então, olha só. 2 elevado a 2x é a mesma coisa que... aliás, 2 elevado ao quadrado elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes x. Então, 2 vezes x, a gente sabe que é o famoso 2x, que é igual a 2 elevado à quinta potência. Bom, a base é igual os expoentes. 2 elevado 2x é igual a 5. Cheguei nisso aqui. Agora eu tenho que achar qual que é o valor de x que eu quero, né? Então, o que que eu faço? Eu divido isso aqui. Então, na prática, a gente fala assim, passo 2 dividindo. Na prática, a gente faz assim, a regra matemática diz o seguinte, ó, deixa eu dar uma limpada aqui.
A regra matemática diz o seguinte, 2x é igual a 5. Então, o que eu faço? Eu quero tirar esse 2 daqui. Então, eu divido isso aqui por 2, só que eu tenho que dividir tudo, de um lado e do outro. Eu divido por 2 também. Agora sim, eu posso cortar. 2 dividido por 2 dá 1. Então, 1, que ele vem para cá, eu não preciso mostrar, né? 1 vezes x, que é x mesmo. Então, x é igual a 5 meio. Eu não sei se algum professor explicou para vocês desse jeito, mas essa é a regra matemática formal. Na prática, como eu disse, é fácil, né? A gente passa ele está multiplicando, passa dividindo. Na prática é a mesma coisa. Mas é importante compreender o porquê que a gente passa dividindo, né? Não é simplesmente passar dividindo. Tem um porquê da coisa. O porquê da coisa é esse daqui. Então, nas primeiras aulas, gente, eu vou sempre falando desse porquê aqui, tá? Então, pronto. Cheguei no valor de x, que é 5 meios, ou 5 dividido por 2. Então, eu jogo isso aqui no conjunto de solução. O conjunto de solução para essa equação de 4 elevado a x igual a 32, o x vale 5 meios. Então, essa é a solução desse nosso problema. Continuando, eu coloquei alguns outros exemplos, tá? Então, vamos trabalhar com esses exemplos. Dá uma olhadinha na hora. Tá, dá para terminar. Então, olha só. Eu tenho esse exemplo, ó, 3 vezes 2, x elevado a x menos 2. Veja que eles fogem todo aquele padrão que a gente tinha antes, igual a 48. Tá? Então, o que eu vou fazer? Esse 3 aqui, ele está multiplicando. Então, eu vou passar ele com aquela mesma regrinha que eu falei, eu divido tudo isso aqui por 3 e divido isso aqui por 3 também. 3 dividido por 3 eu corto, então vai ficar 2x menos 2 é igual a 48 por 3. Se eu dividir 48 por 3, eu consigo fazer, vai dar 16. Olha, agora ficou bonitinho. A gente já viu naquele slide anterior que 2 vezes 2 vezes 2, olha, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Então, 2 elevado à quarta dá 16. Então, x menos 2 eu mantenho e o 16 vira 2 elevado à quarta. Olha que bonitinho, bases iguais, eu igualo os expoentes. X menos 2 é igual a 4. X menos 2 é igual a 4. Bom, eu quero tirar esse 2 daqui, quero deixar o 2 isolado. Então, o que eu faço? Eu somo 2 aqui, mais 2, e somo 2 aqui. Então, menos 2 mais 2 dá 0, 4 mais 2 dá 6, né? Ou simplesmente, usando aquela regrinha que é mais prática, tá? Tenho menos 2 para aqui, passo ele para lá com sinal positivo. Dá na mesma, né? Então, menos 2 sai daqui, passa para cá com sinal positivo. Foi a conta que eu fiz aqui do outro jeito. Então, x vale 6, o conjunto de solução é 6. Uma outra situação, olha, 9x mais 3, 9 elevado a x mais 3 é igual a 27x. Bom, a gente consegue fazer uma relação direta, né? 9 é 3 ao quadrado, e 27, tá? Aí aqui continua multiplicando x mais 3. Coloquei entre parênteses agora porque eu tenho 2 multiplicando. E 27 é quem? É 3 ao cubo. 3 ao cubo dá 27. Então, multiplicando quem? O x. Então, o que eu vou fazer aqui? Bases iguais, que é o 3, eu igualo os expoentes. 2x mais 3, 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 3 dá 6. Já fiz a multiplicação aqui. E 3x é 3x mesmo. Bom, bases iguais, igualei os expoentes, vai ficar isso aqui, ó, 2x mais 6 é igual a 3x. O que eu vou fazer? Vou passar x de um lado e deixar o termo independente do outro, né? Ou seja, eu quero tirar esse 2x aqui. Como que eu faço para tirar? Eu subtraio 2x. Aqui é como se tivesse mais, né? Então, menos 2x e passo para cá também subtraindo 2x. Então, esse com esse eu corto,
ficou 6 é igual a 3x menos 2x. 3 menos 2 vai dar 1. Então, 1x. X é igual a 6. O meu conjunto de solução é 6. Pessoal, eu deixei lá para vocês 2 vídeos que vão ser úteis, que eles explicam essa parte das equações exponenciais. Um tem 12 minutos, o outro eu não marquei aqui, mas tem 3, 4 minutos. É um vídeo bastante curto para ele dar um exemplo. Tá? Então, com isso, a gente encerra, já é quase o horário, né? Sim. A gente encerra a aula de hoje. Tá? E esse material aqui, eu postei agora há pouco no Moodle, mas eu vou postar novamente, daqui 5 minutinhos eu já posto, com a correção que eu acabei de fazer aqui, que é o x duas linhas, né? Tá? O x linhas 2 vezes aqui. Fiz essa correção, já vou postar os slides lá no Moodle para vocês. Então, agora, vocês têm material suficiente para resolver a nossa lista de exercícios. Então, nós temos a lista de exercícios que está lá no Moodle disponível. Vocês vão resolver todos os exercícios para entregar na semana que vem. Tá joia? Aí, na semana que vem, eu faço mais um resgate, ajudando a resolver os exercícios, falando dos exercícios, e por aí vai. Tá? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, a gente abre para dúvida. Para aqueles que não têm dúvida, eu já encerro, podem sair, então, da aula. Tá joia? Muito obrigado, até mais. Boa noite a todos. Alguém tem dúvida? Professor, você pode explicar aquele último exemplo só mais uma vez? Sim, sim. Deixa eu abrir lá novamente. Só um pouquinho que eu já fechei, tá? Estou abrindo. Se alguém quiser acompanhar, tudo bem, pode ficar à vontade, tá? Esse daqui, exemplo 4, né? Esse mesmo, professor. Tá. Então, o que eu tenho aqui? Deixa eu pegar a caneta novamente. A mesma ideia que eu acabei de falar, né? Eu tenho 9 elevado a um expoente. Não me interessa o que é esse expoente. 27 elevado a um expoente. Não me interessa nesse momento. Por quê? Porque para trabalhar com os expoentes, resolver o valor de x, eu preciso igualar a base. Só que se eu tentar multiplicar 27, né, alguma coisa, por 9, né, 9 vezes 9 já vai dar 81, eu não consigo. Então, eu vou fazer o mesmo processo com o 9, como eu fiz aqui, ó, a mesma ideia. Só que o 9 é igual ao quê? É 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, eu vou substituir esse 9 por 3 ao quadrado. Tá? E aí, do outro lado, tem 27 elevado a x. Então, esse 3 ao quadrado está elevado a x mais 3. Então, eu mantive 3 ao quadrado elevado a x mais 3. Quando eu pego 27, a ideia é muito parecida. Então, como eu usei agora a nova base 3, eu vou usar 3 também. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27. Opa, bateu. Então, isso aqui é igual, é a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. 3 multiplicado por ele 3 vezes. Então, eu vou substituir o 27 por 3 ao cubo. Bom, agora eu tenho 3 ao quadrado x mais 3, elevado a x mais 3, e 3 ao cubo, elevado a x. Então, esse x aqui está levando 3 ao cubo, por isso que ele está fora do parênteses. Esse x mais 3 está levando 3 ao quadrado, por isso que esse 3 ao quadrado está entre parênteses. Então, como que a gente resolve isso? Primeira coisa, deixa eu limpar novamente. Primeira coisa, eu vou multiplicar. Tá? Ficou errado aqui. Eu vou multiplicar 2 vezes
x e 2 vezes 3, tá? Porque isso aqui é como se eu colocasse um parênteses aqui e o 2 multiplicando. Como que eu sei que o 2 multiplica isso daqui? Olhando pela regrinha básica, tá? A regrinha básica diz que um valor elevado ao outro, um expoente elevado ao outro, ó. Então, m já é expoente de a e n é expoente de tudo isso daqui. Eu faço o quê? Multiplico esse por esse. Olha lá a regrinha, m vezes n. Então, é o que eu estou fazendo. O meu m, tá, é o 2, e o meu n é o x mais 3. Então, eu multiplico m, tá, desculpa aqui, n por n. Então, é o que a gente faz aqui, ó. 2 vezes x mais 2 vezes 3. Então, vai ficar 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, 6. E mantém o sinal. Entendeu essa parte? Sim, sim. Ótimo. Tudo bem. E aí, para cá, a ideia é a mesma. Eu tinha 3 elevado a 3 vezes x, então eu multiplico 3x. Então, ficou 3 elevado a 3x. Chegou nesse ponto, então nós temos o que aqui? Nós temos bases iguais. Então, bases iguais, eu igualo os expoentes. Igualo 2x mais 6 com 3x. Então, 2x mais 6 é igual a 3x. Agora a gente vai resolver essa conta. Então, resolvendo de um jeito bem direto, né, sem fazer aquela regra que eu mostrei aquela hora, o que eu faço? Eu deixo termo independente de um lado e x do outro. Normalmente a gente faz ao contrário, né? Coloca assim o x para cá e o 6 para lá. Mas se eu for fazer assim direto, gera mais confusão. Então o que eu fiz? Eu deixei o 6 aqui e passei esse 2 para lá. Quando eu passo esse 2 para lá, ele passa negativo. Então vai ficar 3x menos 2x, tá? Quando eu digo 2 é o 2x. Então 3x menos 2x, ele passou para cá. Então faça essa continha. 3 menos 2 dá 1. Então 3x menos 2x vai dar x. Aquele 6 é igual a x, é a mesma coisa que eu escrever que x é igual a 6. Concorda? Tanto faz essa ordem aqui, porque um é igual ao outro. Então, quando eu chego no x igual a 6, eu tenho a solução do meu problema, que é que o x vale 6. Então, o meu conjunto 6 que é a solução. Opa, como assim conjunto 6? Significa que se eu trocar x por 6, vai dar a mesma coisa. Ó, 6 mais 3 dá 9. Se você pegar na calculadora 9 elevado à nona potência, vai dar um valor. Que, se eu pegar aqui 27 elevado ao valor 6, que é x, vai dar o mesmo valor que eu tenho aqui. Né? Deixa eu pegar aqui na calculadora só para te falar qual o valor que é. Então, 6 mais 3 é 9 elevado à nona potência, vai dar 387 milhões, 420.489. E se eu pegar o 27 elevado à sexta, 27 elevado à sexta potência, ele vai dar exatamente o mesmo valor. Então, com isso, eu provo que esse é igual a esse quando o meu valor solução é 6, quando o x é 6. É isso. Compreendeu? Muito obrigado. Agora eu entendi certinho. Beleza. Mais alguém? Aqui ficaram algumas pessoas, mais alguém tem dúvida? Não? Pessoal, eu encerro então aqui. Vamos fazendo a lista de exercícios que é para a gente entregar na semana que vem. Tá joia? Grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, professor.